Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda os tempos, é Ele quem muda as estações, remove leis, estabelece leis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus. Por ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Por ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Entrai por suas portas com ações de graças, nos seus lábios com hinos de louvor. Dei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, sua fidelidade. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, sua fidelidade. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. Ó Senhor, Tu és bom, e as Tuas misericórdias, ó Deus, duram para sempre. De geração em geração a Tua fidelidade, ó Pai. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel ao Teu Filho amado. Ó Senhor, Tu nos concedeste a Ele, nos deste a Ele, e nós somos dEle, e das mãos dEle ninguém pode nos tirar. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nesse momento estamos na Tua presença, para ouvir mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra pregada e anunciada por meio do nosso pastor William, Pai. Guia-o, Senhor. Guia-o, ó Deus, de modo que ele seja conduzido pelo Teu Santo Espírito, e que a mensagem por ele proclamada, ó Deus, encontre guarita no coração daqueles que mantêm-se rebeldes, ó Deus, contra Ti, contra o Teu Santo Evangelho. Salva, Senhor, nessa noite, nós Te pedimos, Pai. Usa o Teu servo como instrumento da Sua mensagem que será agora proclamada. Para a glória do Teu nome nós Te pedimos, Pai. Amém, Senhor. Amém, pastorzão, Deus abençoe.
Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados. Chegamos hoje à nossa 11ª mensagem da série sobre salvação, na esperança de que o Senhor use essas mensagens para edificar nossas almas e salvar os pecadores. Meus irmãos, eu peço que os irmãos já abram as suas Bíblias em João, capítulo 3, versículo 3. Numa noite como essa, há cerca de 2000 anos atrás, um homem foi ter com Jesus, e Jesus falou com ele, exatamente sobre o tema que nós vamos falar nessa noite, sobre o novo nascimento. Nós estamos nessa série de mensagens que os teólogos costumam chamar de Ordo Salutis, que são a série de ações divinas que culminam na nossa salvação, por assim dizer, os elos dessa corrente dourada. E aqui em João, capítulo 3, versículo 3, nós lemos o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, disse o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, meus irmãos? Ó Pai Santo, mais uma vez nós nos encontramos aqui, ó Deus, neste lugar, mais uma vez reunidos, como teu povo, ó Deus, como aqueles que se chamam pelo teu nome. Pedimos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor venha falar conosco, venha abrir os nossos corações, Senhor, para receber a tua palavra, ó Pai. Não como mero som de sabedoria humana, não como fábulas artificialmente compostas, mas como a palavra de Deus, como o vento do Espírito, que é capaz de nos regenerar, de nos fazer novas criaturas, de nos fazer nascer de novo, de nos fazer ressuscitar dos nossos delitos e pecados, ó Senhor, e nos dar vida eterna, juntamente com Cristo. Ó Pai Santo, eu oro a Ti nessa noite, pedindo, ó Deus, clamando, suplicando, Senhor, para que o Teu vento sopre aqui essa noite, ó Deus, trazendo-nos vida espiritual. Ó Senhor, pois o nosso texto deixa claro que isso não pode ser produzido pelo homem, pela habilidade do pregador, pela eloquência, pela sutileza, Senhor, da carne, mas apenas o Espírito Santo pode produzir as novas criaturas. Apenas o Espírito Santo, que sopra onde quer, pode soprar em nossos corações nessa noite e nos tornar novas criaturas, Senhor. E é isso que eu suplico. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo eu suplico. Ó Deus, sê conosco. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu oro a Ti, Senhor, e Te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Como nós temos falado vez após vez, essa série de mensagens sobre as ações divinas para a salvação está baseada aqui em Romanos 8,30, quando Paulo diz que aos que predestinou, a esses chamou, a esses também justificou e glorificou. Assim, ao resumir esse processo da nossa salvação, o apóstolo vai da predestinação para o chamado e do chamado para a santificação, para a justificação. Porém, uma coisa que nós já temos observado e nós precisamos prestar atenção é que o apóstolo ele não está nos dando uma lista ou uma descrição exaustiva dos processos divinos para a nossa salvação. Ele não está fazendo uma descrição abrangente do plano de Deus, mas um resumo. Nós vimos, por exemplo, em uma mensagem anterior, que aqui, quando o apóstolo ele vai da predestinação para o chamado, e ele começa com a predestinação, logicamente, antes da predestinação, há a eleição, como nós vemos aqui em Efésios 1:5. No versículo 4 de Efésios 1, Paulo vai dizer que nós fomos eleitos em Cristo, que Deus nos elegeu em Cristo. E então,
no versículo 5, ele vai dizer que depois de nós sermos eleitos antes da fundação do mundo, nós somos então predestinados. Então, logicamente, a eleição antecede a predestinação. Algo semelhante acontece aqui também com relação ao chamado. Nós vamos da predestinação ao chamado e do chamado à justificação. Porém, há um processo, uma outra ação divina que acontece entre o nosso chamado e a nossa justificação, que é justamente do que nós falaremos nesta noite. Nós estamos falando do novo nascimento ou da regeneração. Esse processo, então, meus irmãos, é algo que se dá após o chamado eficaz. Nós dizemos que esse chamado que está descrito aqui em Romanos 8,30 é um chamado eficaz, porque ele é eficaz, ele é uma causa eficaz para produzir o efeito a que ele se designa, a que Deus o designou. E qual é o primeiro efeito que esse chamado eficaz opera em nossas almas, nas almas dos eleitos? O primeiro efeito é a regeneração, ou o novo nascimento. Por isso que ele é um chamado eficaz. E agora nós vamos falar um pouco mais a respeito desse chamado eficaz, que é ocasionado, dessa regeneração ou novo nascimento, que é ocasionado pelo chamado eficaz. Nós vamos dividir a nossa mensagem de hoje, então, em duas partes. Na primeira parte, nós vamos fazer como fizemos na mensagem anterior. Vamos mostrar as bases bíblicas e confessionais dessa regeneração ou novo nascimento. E na segunda parte, nós vamos dar um exemplo vivo de como esse novo nascimento é descrito na Bíblia, tanto a instrução que o Senhor Jesus Cristo dá a Nicodemos a respeito do novo nascimento, como depois nós vamos ver na Bíblia que o próprio Nicodemos se faz um exemplo do novo nascimento, de alguém que é eficazmente chamado e regenerado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Primeiramente, então, vamos dar as bases bíblicas e confessionais para essa doutrina da regeneração ou do novo nascimento. A nossa Confissão de Fé Batista, de 1689, ela reconhece tanto a distinção, a diferença que há entre o chamado e a regeneração, quanto a relação de causa e efeito que há entre os dois, sendo que o chamado eficaz, ele ocasiona a regeneração. No capítulo 13 da nossa confissão, fala sobre a santificação. Logo no parágrafo 1, é declarado o seguinte, prestem atenção, meus irmãos. Aqueles que são unidos a Cristo, eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração e um novo espírito criados neles. O que é essa regeneração? Que é causada pelo chamado eficaz. É a criação de um novo coração, é dar um novo coração, é dar um novo espírito. E aqui é uma nova disposição mental, uma nova mentalidade. Esses que têm um novo coração, eles passam a ter a mente de Cristo. É isso que um espírito significa. E em seguida a confissão diz: através da virtude da morte e ressurreição de Cristo. Essas pessoas são também santificadas real e pessoalmente, por meio da mesma virtude, pela sua palavra e pelo Espírito que habita neles. A partir desses ensinos bíblicos da nossa confissão, aqui descritos no primeiro parágrafo do capítulo 13, eu gostaria de chamar a atenção de três coisas com os irmãos. Primeiramente, o parágrafo 13, ele começa dizendo o seguinte: aqueles que são unidos a Cristo. Eu acredito que a confissão aqui ela está fazendo referência aos passos da salvação que foram descritos nos capítulos anteriores. O capítulo 10, 11 e 12, que falam do chamado eficaz, da justificação e da adoção. Os autores da confissão, então, quando eles falam que esse chamado eficaz e essa regeneração acontece com aqueles que estão unidos a Cristo, é que
a salvação, em todos os seus estágios, ela se dá em Cristo. Todos os passos da salvação acontecem em Cristo. Nós somos eleitos em Cristo. Nós somos predestinados em Cristo. Nós somos chamados em Cristo. Nós somos adotados em Cristo. Nós somos santificados em Cristo. Tudo que diz respeito à salvação acontece em Cristo. Ele é o nosso Salvador, do início ao fim. Tudo que diz respeito à nossa salvação acontece em Cristo, por Cristo e para Cristo. A nossa salvação é uma salvação cristocêntrica do início ao fim. É por isso que não pode haver qualquer tipo de salvação que não seja em Cristo. Ele é o único Salvador, Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, quando nós estamos falando aqui de regeneração, não é uma coisa que acontece à parte de Cristo, mas é uma coisa que acontece em Cristo, naqueles que são unidos a Cristo, conforme a nossa confissão diz. A segunda coisa para o que eu quero chamar a atenção aos irmãos aqui, é o que a confissão segue dizendo, quando ela, em seguida, depois de dizer que aqueles que são unidos a Cristo, ela declara: eles são eficazmente chamados e regenerados. A confissão, ela reconhece essa ligação que existe entre o chamado eficaz e a regeneração. Ou seja, nós sabemos que estamos unidos a Cristo a partir do momento que nós somos chamados e regenerados. Quem são as pessoas unidas a Cristo? Quem são aqueles que foram eleitos em Cristo, predestinados em Cristo? Não sabemos quem são, mas nós tomamos conhecimento disso a partir do momento em que nós somos chamados. E o chamado também nos revela quem são aqueles regenerados. São os que respondem ao chamado em fé. Nós vemos então, irmãos, algo interessante aqui. Para que nós estejamos em Cristo, nós não precisamos chamar a nós mesmos ou regenerar a nós mesmos, para que então nós estejamos em Cristo. Porque muitos evangélicos atualmente, mesmo aqueles que dizem que crer na Bíblia e nas doutrinas bíblicas, eles pensam que eles precisam se converter para estar em Cristo. Que a conversão, que esse chamado, esse novo nascimento, é algo que eles precisam operar em si mesmos. E depois de operar essas transformações, essa conversão em si mesmo, então eles passarão a estar em Cristo. Mas o ensino bíblico não é isso. Nós não somos chamados, não chamamos e nos regeneramos a nós mesmos para então estarmos em Cristo. Mas nós somos chamados e nós somos regenerados porque nós já estamos em Cristo. E aqui é um pouco confuso, mas vamos à Bíblia, porque nós seremos esclarecidos a partir da palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias em Efésios 1. Nós vamos perceber, meus irmãos, como isso acontece aqui em Efésios 1, do versículo 3 até o versículo 6. Prestem atenção na sequência, e aqui eu quero que os irmãos prestem atenção no tempo, porque o versículo 3, Paulo fala do que aconteceu no presente com os efésios, mas no versículo 4, 5 e 6, ele fala de algo que aconteceu no passado. O que é que aconteceu no presente? Nós temos no versículo 3, Paulo diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso Paulo está descrevendo a situação atual dos efésios. Por que os efésios têm que louvar a Deus no presente? Porque eles têm sido abençoados com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Agora vamos para o versículo 4. Agora, Paulo vai descrever o que aconteceu no passado. O que aconteceu antes da fundação do mundo. Veja o que ele diz no versículo 4.
assim como nos escolheu nele em quem? Em Cristo. Os que foram abençoados com todas as bênçãos, dentre elas o chamado e a regeneração, que estão descritos ali no versículo 3, são aqueles que no versículo 4 são descritos como aqueles que foram eleitos em Cristo. O versículo 4 continua: nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Veja, ele nos escolheu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, e não porque nós já éramos santos e irrepreensíveis, mas para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. O versículo 5, ele continua falando do passado: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para segundo o beneplácito de sua vontade. O versículo 6 diz: para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Perceba então aqui, meus irmãos, que esses que são abençoados no tempo, são aqueles que no passado já estavam em Cristo segundo o quê? Segundo a eleição. Foram eleitos em Cristo. Então, esses que são chamados são os que já estavam em Cristo, segundo o processo, segundo o decreto de Deus da eleição. O versículo 6, aqui de Efésios, que nós acabamos de ler, Paulo diz que depois de nós sermos eleitos em Cristo, o versículo 6 diz que Deus nos concedeu essas bênçãos. A versão ACF diz que Deus nos fez agradáveis a si no amado. E como acontece esse processo de Deus nos fazer agradáveis a si no amado? Fazer agradáveis a si no amado aqueles que ele elegeu. Efésios continua nos explicando. Vamos lá para o capítulo 2. O capítulo 2 de Efésios, meus irmãos, na versão ACF, vai nos dizer como é que na prática nós recebemos aquelas bênçãos espirituais que foram compradas para nós em Cristo. Veja, perceba que do versículo 1 até o versículo 6, Paulo está falando no passado, e no versículo 7 ele fala no futuro. Vamos ler o versículo 1. Ele vai dizer como é que nós recebemos essas bênçãos para o qual nós fomos eleitos. Veja o versículo 1, diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vamos pular para o versículo 5. Estando nós ainda mortos em pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Agora veja o versículo 7. Já está denotando o futuro no versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, no futuro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, então, vai dizer como é que nós recebemos essas bênçãos para a qual nós fomos eleitos. E o apóstolo diz: ele nos vivificou. É o que diz a ACF. A ARA diz a mesma coisa com outras palavras. Ela diz: nos deu vida, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Vivificou aqui é um sinônimo de regeneração, ou de novo nascimento. E por implicação, você dá vida ou vivificar alguém que está morto, você está ressuscitando. Então, novo nascimento, regeneração, vivificação, ressurreição, são todos sinônimos para o mesmo processo. Qual? Aquele pelo qual Deus nos traz a vida e opera em nós, aplica a nós, começa a aplicar a nós as bênçãos
que ele comprou para nós em Cristo. Porém, geralmente, o termo ressurreição não é muito usado para o novo nascimento, porque esse termo ele se identifica mais com a ressurreição final, que nós teremos no final dos tempos. E a nossa confissão, no parágrafo 4 do capítulo 20, também faz essa distinção. Quando ela vai falar sobre o Evangelho e a extensão da sua graça, a nossa confissão diz o seguinte, prestem atenção, meus irmãos. Apesar do Evangelho ser o único meio exterior de revelação de Cristo e da graça salvífica, e de ser, como tal, abundantemente suficiente para isso, ainda assim, para que os homens que estão mortos em delitos e pecados possam nascer de novo e serem vivificados ou regenerados, assim a nossa confissão ela reconhece como sinônimos ser vivificado, nascer de novo, ser regenerado, são sinônimos de coisas que acontecem com aqueles que foram eleitos em Cristo. Não são coisas que nós precisamos fazer para estarmos em Cristo, mas são coisas que acontecem com aqueles que estão em Cristo, no propósito de eleição de Deus. A terceira coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos é que esses que estão em Cristo são chamados e recebem essas bênçãos por meio da operação do Espírito Santo, por meio da palavra. Essas bênçãos que foram adquiridas por Cristo na cruz, como o novo nascimento e a regeneração, são aplicadas a nós por meio do Espírito Santo e através da palavra. Lá no capítulo 13, no parágrafo 1, a confissão segue dizendo, e eu vou falar aqui para refrescar a mente dos irmãos. É dito assim: aqueles que são unidos a Cristo, eficazmente chamados e regenerados, tendo um novo coração e um novo espírito criado neles, através da virtude da morte e ressurreição de Cristo, são também santificados real e pessoalmente, por meio da mesma virtude, pela sua palavra, ou seja, através da palavra de Deus e do Espírito que habita neles. Isso também é descrito por Paulo aqui na Epístola aos Efésios. No capítulo 1, no versículo 3, novamente, Paulo diz o seguinte, prestem atenção, meus irmãos, eu vou sempre pegando quase sempre os mesmos versículos, mas enfatizando uma nuance diferente da doutrina. Em Efésios 1:3, novamente, é dito assim, preste atenção: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A Bíblia diz aqui que nós somos abençoados em Cristo, com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Contudo, preste atenção, as bênçãos, por assim dizer, estão longe de nós. Há uma separação entre nós e as bênçãos de Cristo. Como nós podemos nos apossar dessas bênçãos? As bênçãos já estão compradas para nós. Quando Cristo morreu, Ele de fato comprou as bênçãos de todos aqueles que viriam a ser salvos por eles. Embora essas bênçãos estejam compradas, elas não são automaticamente já aplicadas a nós. E como essas bênçãos são aplicadas a nós? São aplicadas a nós em nosso chamado eficaz, que acontece por meio do chamado da palavra e da aplicação no Espírito. Isso vai ficar claro em Efésios 1, versículo 13. Abram comigo, meus irmãos. Em Efésios 1:13 diz assim: em quem, em Cristo, também vós estáis. Nós estamos em Cristo, como tem sido dito aqui. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos em Cristo já desde a eternidade pelo propósito da eleição de Deus. Mas depois que nós cremos na pregação da palavra, nós passamos a estar em Cristo pela fé. Não apenas de maneira virtual, mas de maneira real e prática.
As bênçãos que Cristo comprou para nós, depois que nós ouvimos a palavra do Evangelho e cremos nele, são aplicadas a nós pelo Espírito Santo. É por isso que Efésios 1,13 vai dizer que depois que nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação e cremos nesse Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que, por assim dizer, sela essa obra em nós. De quem é a palavra? É a palavra do Espírito. Quem é que nos dá a fé para ouvir? A fé é um fruto do Espírito. É Ele que opera em nós essa graça. E Ele sela isso em nós, por meio da nossa regeneração, por meio do nosso chamado eficaz. Nós ouvimos a palavra, e então somos salvos pelo Espírito. Quem é que opera em nós esse chamado eficaz? Quem é que nos ressuscita dos mortos? Quem é que nos regenera? É o Espírito Santo. É Ele que nos faz nascer de novo. É Ele que nos traz da vida para a morte. Ele não apenas nos chama, como se fosse apenas uma voz, mas é uma voz poderosa, que cria vida em nós. Deus cria, opera e traz vida por meio da sua palavra. Isso funciona no campo natural, como nós vemos ali em Gênesis, que Deus cria todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso também funciona no campo espiritual, no que diz respeito à nossa redenção. Deus nos cria de novo por meio da sua palavra, e essa é uma palavra poderosa. Um exemplo bíblico disso nós temos na ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro está morto em sua tumba, Jesus, quando vai ressuscitá-lo, ele diz: Lázaro, venha para fora. Se aquilo fosse apenas palavra, Jesus Cristo estaria chamando Lázaro até agora e ele não teria saído da sua tumba. Mas a palavra de Deus, ela não apenas é um chamado de mero som, mas é um chamado eficaz, que produz o efeito para que ele se designa. E qual é o primeiro efeito do chamado eficaz? A regeneração. Essa é a doutrina bíblica, essa é a doutrina confessional do chamado eficaz. Mas vamos ver isso agora em um exemplo vívido na Escritura, na vida de Nicodemos. E aí, meus irmãos, eu quero que, à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, que os irmãos apliquem isso para a própria condição de vocês. Não fiquem aqui como se nós estivéssemos num banco de uma universidade ou de uma escola, estudando assuntos que dizem respeito a um tempo no passado, ou a personagens de uma era passada, mas que para nós não tem assim tanta aplicação prática. Não há nada mais prático do que essa doutrina do novo nascimento. E não há nada que seja do maior interesse temporal e eterno das suas almas do que este assunto do novo nascimento. Pois como nós vamos ler a partir de agora, na história que João registra no capítulo 3 do seu Evangelho, sobre a conversa de Nicodemos com o Senhor Jesus, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Abramos as nossas Bíblias lá em João 3. Nós vamos ver como essa verdade do novo nascimento é enfatizada pelo Senhor Jesus Cristo aqui a Nicodemos. E nós vamos ter um exemplo prático dessa doutrina que nós expomos. A Bíblia, ela sempre faz isso. Ela primeiro dá a doutrina e depois ela dá a aplicação, como isso funciona na prática. Vamos ler então do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, esses milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essas palavras que Jesus falou com Nicodemos
Imagine ele falando para nós agora. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 1, João começa apresentando esse personagem, Nicodemos, e ele dá duas informações a respeito de Nicodemos. Primeiramente, ele diz que Nicodemos é um fariseu. Ele era membro de uma das seitas religiosas mais zelosas e conservadoras do judaísmo no tempo de Jesus. A palavra fariseu, ela se deriva da palavra hebraica parash. Algumas pessoas, alguns intérpretes, como João Calvino, entendem que essa palavra parash, que em hebraico significa separar, dá a entender não apenas um princípio de separação, mas é algo aplicado à interpretação das Escrituras. Esse separar tem a ver com discernimento, em você saber discernir as coisas. Então, esse parash, quando aplicado aos fariseus, não queria apenas dar a entender que eles eram separados, mas que eles eram bons intérpretes das Escrituras. Nesse sentido, então, que Calvino e alguns outros criam, essa palavra parash era aplicada aos fariseus, de onde se deriva esse nome fariseu, no sentido de que os fariseus eram conhecidos por serem bons intérpretes das Escrituras. Eles eram conhecidos por serem escribas, intérpretes, pessoas que sabiam separar bem, discernir bem o que cada coisa significa na Escritura. Mas a maioria dos outros intérpretes, e eu tendo a concordar com eles, é que essa palavra parash, que significa separado e que dá origem ao termo fariseu, ela significa de fato separado, no termo de santificado. As pessoas que são diferentes das outras, são separadas do comum, são dedicadas, são devotadas a Deus. E os fariseus eram conhecidos por serem assim, pessoas separadas do mundo, pessoas devotadas a Deus e à sua lei. E embora em nossos dias, fariseu, ou o termo fariseu, quando aplicado a alguma pessoa, tem uma conotação negativa e geralmente seja sinônimo de hipócrita, nos tempos de Jesus, nos tempos em que João escreveu esse evangelho, na sociedade hebraica, no meio judaico, o fariseu era alguém considerado, alguém de uma alta reputação, era um termo muito elogioso. A segunda coisa que João fala a respeito de Nicodemos é o seguinte, que ele era um dos principais dos judeus. O que isso significa? No tempo de Jesus, Israel estava dominado pelo Império Romano. As autoridades civis daquele tempo eram as autoridades romanas ou as pessoas que os romanos designavam como autoridade sobre o povo judaico. Então nós tínhamos a autoridade civil, como os romanos, ou aqueles que eram comissionados pelos romanos. Porém, entre os judeus, haviam autoridades também. E essas autoridades eram autoridades religiosas, que se reuniam em um conselho que era chamado de Sinédrio. Geralmente era composto por 70 homens proeminentes, pessoas que eram conhecidas pela sua autoridade, pela sua reputação, pelos seus dons, pela sua influência. Provavelmente Nicodemos era um desses 70 homens, um desses que era um líder religioso e também, em certo aspecto, possuía uma influência civil sobre a nação de Israel, sobre os judeus. Então, João chama a atenção dessas duas características de Nicodemos, que ele era um fariseu e que provavelmente ele era um membro do Sinédrio, alguém que tinha uma proeminência entre os judeus, para mostrar o caráter elevado desse homem com quem Jesus conversa. Em outras palavras, o que João está dizendo é: quem está conversando com Jesus
é um homem muito proeminente. É um exemplo de judeu. Se perguntassem a alguém da sociedade judaica, me cite um exemplo de alguém que deveria ser seguido pelas crianças. Me cite um exemplo de um homem proeminente, de um homem de caráter. Nicodemos. Ele é um homem exemplar. É isso que João está dizendo aqui. No versículo 2, mostra-nos a visita de Jesus a Nicodemos. Nicodemos vai à noite, pois, embora Jesus fosse muito popular entre o povo judaico e atraísse multidões por onde ele ia, ele era visto com maus olhos e com desconfiança pelos líderes judaicos, provavelmente pelos colegas de Nicodemos. Talvez esta é a explicação por Nicodemos ter ido se encontrar com Jesus de noite. Ele vai se encontrar com Jesus e ele diz: Rabi, era o termo usado para os mestres. Nicodemos reconhece que Jesus é um mestre. E ele segue dizendo: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Esses sinais que Jesus Cristo fazia, Nicodemos, sendo um mestre da lei, ele sabia que quando uma pessoa era enviada a fazer sinais, você não deveria olhar para os sinais, você deveria buscá-lo pelo seu ensinamento, porque aqueles sinais mostravam que Deus tinha enviado um mestre, que alguém estava ali sendo autorizado por esses sinais a ser um mensageiro de Deus. Então, Nicodemos vai ter com Jesus, não esperando um operador de milagres, mas esperando um mestre. Porque esses milagres são chamados aqui de sinais. Um sinal é algo que não aponta para si mesmo, é algo que aponta para outra coisa. Esses sinais, esses milagres eram vistos por Nicodemos e provavelmente por outros colegas de Nicodemos, porque ele diz assim, sabemos, eu e outras pessoas conversando, analisando a situação, chegamos à conclusão de que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer essas coisas, esses milagres que o Senhor tem feito, se Deus não for com ele. Ao que parece, então, Nicodemos está aqui querendo aprender com Jesus. Ele está querendo, talvez, trazer algumas indagações sobre Jesus. Nós não sabemos muito bem, porque o que é dito a seguir, no versículo 3, é surpreendente para nós. Enquanto Nicodemos está dizendo assim, sabemos que és um mestre vindo da parte de Deus, a isto respondeu Jesus. A narrativa bíblica como que interrompe Nicodemos. Nicodemos está falando com Jesus, é como se Jesus antecipasse Nicodemos, interrompesse Nicodemos e dissesse a Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É como se alguém estivesse nos visitando aqui, e depois de eu pregar, eu vou descendo aqui, e a pessoa fala: nossa, eu gostei da sua pregação, eu acho que você interpretou essa passagem bíblica corretamente, e eu interrompesse ela e dissesse: em verdade eu te digo, você precisa nascer de novo. É como se Jesus interrompesse Nicodemos. Ele dissesse a Nicodemos de maneira abrupta. Mas na verdade, meus irmãos, Jesus está seguindo um costume que é próprio dele, que é ir direto ao ponto e falar aquilo que precisa ser dito. Somente uma pessoa muito amorosa, somente uma pessoa muito sábia diz aquilo que precisa ser dito. Enquanto Nicodemos está ali com o discurso, querendo falar a Cristo o que nós não sabemos, pois o texto bíblico não narra, nós vemos a resposta de Jesus. E Jesus diz: em verdade. Essa palavra aqui, em verdade, é a tradução de um termo grego. Que termo grego? O termo grego, amém. Literalmente, em grego é amém. O que Jesus disse a Nicodemos é: amém, amém.
Essa é uma expressão usada por Cristo, em verdade, para mostrar, para chamar a atenção para o fato de que aquilo que ele vai dizer é algo extremamente importante. É uma mensagem que nós devemos redobrar a atenção. Ele já vai direto ao ponto de dizer: Nicodemos, preste atenção. Aquilo que eu vou falar é extremamente importante. Um dos métodos de um judeu enfatizar o seu discurso é repetir aquilo que ele está dizendo. Em verdade, importa-vos nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus então destaca essa verdade fundamental, que para ver o reino de Deus, para ser salvo, para se tornar um súdito desse reino espiritual, para se tornar alguém verdadeiramente salvo, é necessário você nascer de novo. Não tem outro meio de entrar no reino, apenas por meio do novo nascimento. Essa é a grande porta de entrada no reino dos céus, o novo nascimento. Não há nenhuma outra maneira, é algo totalmente necessário. Se isso não acontecer, nós não somos verdadeiros cristãos. Não existem os cristãos e aqueles que nasceram de novo. Os cristãos são aqueles que nasceram de novo. A primeira vez que eu li essa passagem, eu entendi que isso era extremamente importante. Eu comecei a ler as Escrituras inquirindo como eu poderia ser salvo. E quando eu cheguei nessa passagem, eu falei assim: eu preciso nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E logicamente, pelo contexto, ver significa entrar, se tornar um participante desse reino dos céus. É isso que Jesus diz a Nicodemos. Nicodemos então, no versículo 4, responde a Jesus de uma maneira um tanto surpresa, com um certo espanto. Ele diz, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar a entrar no ventre materno e nascer segunda vez? O John Gill, comentando essa passagem, ele diz que Nicodemos até agora se mostra um homem natural, que tem um entendimento natural, e que, portanto, ele não conhece as coisas espirituais. Ele não pode ver esse reino espiritual, e essas coisas espirituais para ele parecem coisas sem sentido, coisas absurdas, coisas que ele não consegue entender. E aí eu quero perguntar para vocês, meus irmãos, e eu quero que vocês respondam com toda honestidade: quando eu falo de novo nascimento para vocês, não eu, mas repetindo as palavras de Jesus, que diz que é necessário nascer de novo, vocês conseguem entender isso? Ou eu estou falando grego para vocês? Eu estou falando em uma linguagem que não faz sentido para você. Nascer de novo como? Como assim nascer de novo? O que é nascer de novo? É vir para a igreja? O que é nascer de novo? É dizer que é cristão? É aceitar Jesus? O que é nascer de novo? É se batizar? Vocês têm um entendimento a respeito do que significa nascer de novo? Ou vocês estão exatamente com o mesmo entendimento natural de Nicodemos? Como assim nascer de novo? Entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Como assim? O que você quer dizer com nascer de novo? Vocês têm entendimento, meus irmãos, do que isso significa? Nicodemos mostrou-se alguém meramente natural, alguém que desconhecia esses mistérios sobrenaturais que só podem ser feitos, conhecidos a nós pelo Espírito Santo. Meus irmãos, o novo nascimento é um grande privilégio. Ouvir essas palavras da vida é um grande privilégio. É uma raridade. É a coisa mais preciosa que existe nesse mundo. E quantos hoje estão tendo o privilégio de ouvir falar sobre o novo nascimento? Jesus Cristo falou sobre o novo nascimento com quantas pessoas? Uma multidão? Não. Com um homem.
Perceba como isso é raro. Perceba como essa é uma bênção especial do Senhor Jesus Cristo. Novo nascimento. Importa-vos nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Isso é algo absolutamente importante. É por isso que, por assim dizer, Jesus está ansioso para falar isso para Nicodemos. Ele vai direto ao ponto e fala as coisas principais, mas Nicodemos parece sem entendimento. Em seguida, no versículo 5, está escrito: respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3, no versículo 5, Jesus parece repetir o que ele disse no versículo 3. Por que ele faz isso? Ele está enfatizando a mensagem dele. Os hebraicos, eles tinham várias maneiras de enfatizar o que eles querem dizer. E a principal delas é a repetição, mas eles tinham várias formas de repetição. Por exemplo, tem aquela forma de repetição de Isaías 6, quando a santidade de Deus vai ser elevada a um nível superlativo. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Tem essa outra forma aqui, quando Jesus Cristo quer enfatizar a sua mensagem para Nicodemos. Ele diz, em verdade, mas existe ainda uma outra forma de enfatizar, que é quando o escritor bíblico repete a mesma coisa, porém usando palavras diferentes. Vamos ver um exemplo disso em Gálatas 1. Abram as suas Bíblias em Gálatas 1. Nós vamos ver aqui um exemplo de uma ênfase hebraica. No versículo 8, Paulo diz uma coisa, e no versículo 9, ele diz a mesma coisa, porém acrescentando algumas palavras a título de clareza, a título de esclarecimento, para deixar ainda mais claro aquilo que ele tinha dito anteriormente. Mas, em suma, ele está dizendo a mesma coisa. Percebam que, como no versículo 8 e no versículo 9, ele está dizendo a mesma coisa, mas deixando aquilo mais claro, enfatizando essa verdade. Olha o que ele diz no versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Essa é a verdade que ele está querendo passar para os Gálatas. Mas ele torna a dizer de novo a mesma coisa, deixando ainda mais claro a mensagem que ele quer passar e enfatizando isso para os seus leitores. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebestes, seja anátema. Ele diz a mesma coisa com palavras diferentes. O mesmo acontece aqui em João 3. No versículo 3, Jesus diz: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele repete a mesma coisa no versículo 5, acrescentando algumas palavras a título de clareza. Ele diz: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele enfatiza ainda de novo no versículo 6. Ele diz: o que é nascido na carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está frequentemente enfatizando a mesma coisa. O quê? Que nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Alguns intérpretes bíblicos entendem que nascer da água aqui é o batismo. Porém, não é isso que a passagem está se referindo. Ela está se referindo ao efeito que a água produz em nós. Qual é o efeito? Purificação. A água nos limpa, a água nos livra, nos purifica da nossa impureza. Assim, o Espírito Santo, quando ele age em nós, ele produz em nós o mesmo efeito que a água produz. Qual? Nos purificar, nos fazer novas criaturas, nos limpar da nossa velha natureza, da condenação, da contaminação da nossa nova natureza e nos regenerar, nos trazer, nos fazer novas criaturas. Em seguida, meus irmãos, em João, capítulo 3, versículo 8, Jesus nos mostra
que essa obra de santificação, de regeneração, de novo nascimento, acontece única e exclusivamente por uma ação soberana do Espírito. Ele diz o seguinte: o vento sopra onde quer. E aqui há um jogo de palavras, porque a palavra vento e a palavra espírito em grego são a mesma coisa. A palavra pneuma. Então, quando aparece a palavra pneuma na Bíblia, nós não sabemos se está falando do Espírito Santo, se está falando do Espírito do homem, se está falando de vento. Nós sabemos, determinamos qual a tradução correta para a palavra pneuma, de acordo com o contexto. Então, quando Jesus está falando aqui, ele está fazendo um jogo de palavras, ele está associando a obra do Espírito ao vento. Vamos ler o versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A obra do Espírito, meus irmãos, é algo totalmente soberano. Não é algo que nós temos controle. É algo que é um dom gratuito de Deus para nós. Para quem? Para todos nós. Quem necessita dessa obra? Todos os homens. Não é algo que nada humano possa produzir. Nicodemos era um grande erudito da lei, mas em todo o seu conhecimento, ele não poderia produzir o seu próprio novo nascimento. Nicodemos era um homem religioso, assim como nós, que temos uma religião para chamar de nossa, que somos pessoas respeitáveis, não somos ladrões, não gostamos de farra, não saímos por aí fazendo palavrão, xingando as pessoas, comprando fiado sem pagar. Nós temos uma conduta moral exterior, assim também era Nicodemos. Mas em tudo isso, irmãos, Nicodemos não havia nascido de novo. Em toda a sua religião, em toda a sua profissão religiosa, ele necessitava nascer de novo. Isso já aconteceu com vocês? Você pode ter nascido na igreja, nascido num lar cristão, mas se você não nascer de novo, você está fora do reino dos céus. O novo nascimento não é algo que acontece no nosso primeiro nascimento. Portanto, todos os nossos filhos que nasceram do ventre das nossas esposas, eles não nasceram do Espírito. Eles estão fora do reino dos céus. E a primeira palavra de aplicação para nós nessa noite é essa. Você já nasceu de novo? Já houve essa regeneração, essa mudança, essa purificação pela água? Algumas pessoas dizem que já nasceram de novo da água, mas quando nós olhamos para a vida delas, elas continuam nos mesmos pecados. Como você foi lavado se você continua sujo? Algumas pessoas apenas trocaram de religião, mas continuam nos mesmos pecados. Você já nasceu de novo? Você já foi levado a ver a sua sujeira? A ver que em si mesmo você está condenado? A ver, entenda, tudo que você tem, é como se Jesus Cristo estivesse dizendo assim para Nicodemos: Nicodemos, pega tudo que você tem de mais excelente. Para quê, Senhor Jesus? O Senhor vai me premiar por isso? O Senhor vai me recompensar por isso? Não, vou jogar tudo na lata do lixo. Inclusive, Nicodemos, você mesmo eu vou jogar na lata do lixo. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você fez, não vale nada. É inútil. Só tem um jeito para você, Nicodemos, é se você morrer e nascer de novo. Uma nova vida, novos hábitos,
um novo hábito de graça infundido em você. Já chegou, amados. Vocês já chegaram a essa conclusão em algum momento das suas vidas? Vocês pararam e disseram assim: tudo que eu fiz até hoje na minha vida é inútil, de nada serviu. Toda a minha oração, toda a minha leitura da Bíblia, todas as minhas atitudes religiosas, tudo isso é inútil. Nada disso me recomenda diante de Deus. Nada disso me faz merecer uma gota de graça. Nada disso me torna 1 centímetro mais aceitável a Deus. Eu sou um pecador. A única esperança minha é que Cristo perdoe os meus pecados e me salve. Vocês já passaram por essa experiência, meus irmãos? Vocês já foram levados a enxergar essa necessidade que vocês têm de nascerem de novo? Vocês já nasceram de novo? A segunda aplicação é para os pais. Vocês que, segundo a ordem da natureza, foram os geradores dos seus filhos, que foram responsáveis pelo primeiro nascimento dos seus filhos, têm a responsabilidade divina de serem agora aqueles que ocasionarão o segundo nascimento dos seus filhos, o novo nascimento espiritual, que não pode ser produzido pela carne de vocês, mas tem que ser produzido pelo Espírito. Como? Como, William? Se é produzido pelo Espírito, como eu posso fazer alguma coisa se eu não tenho controle sobre esse vento regenerador do Espírito? O Espírito atua por meio da palavra. Vocês são responsáveis por pregar a palavra de Deus aos seus filhos. Como vocês estão nessa tarefa? Como vocês estão como evangelizadores dos seus filhos? Vocês têm feito o culto doméstico? Vocês têm colocado isso como primeiro lugar na vida dos seus filhos? Eu já conheci pais, pastores, cuja principal preocupação que eles tinham com relação aos seus filhos é se eles teriam uma boa educação, um bom emprego e uma boa vida. Eles pensavam apenas no corpo dos seus filhos, na sua necessidade presente neste mundo. Quanto às suas almas, eu já estou levando para a igreja. Vocês, pais, mães, vocês estão preocupados com o novo nascimento dos seus filhos? Se vocês não têm essa preocupação, vocês não têm a preocupação de Jesus. Vocês não têm a principal preocupação cristã. Porque é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Por que você está enfatizando isso, William? Não sou eu. É Jesus que está enfatizando isso. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Como eu posso saber se eu nasci de novo? Nós sabemos que o que revela esse novo nascimento é o chamado eficaz. Você já atendeu ao chamado eficaz? Essa é a terceira e última aplicação. Você é um crente no Senhor Jesus Cristo? Você creu nele de coração? Se você me diz, William, eu não sei muito bem se eu crio ou não, se eu sou um crente ou não. E eu falo isso especialmente para os nossos jovens e adolescentes. Se você não creu, você não nasceu de novo. Você não está em Cristo, você está no pecado. Você não está no reino de Deus, você está no reino das trevas. Mas a boa e agradável notícia do Evangelho é: todo mundo que hoje faz parte do reino de Deus nasceu no reino das trevas. Todo mundo que nasceu de novo, houve um tempo que não havia nascido de novo. O que marca essa mudança, esse transporte?
a fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso que todos vocês hoje que não têm crido, o convite do Evangelho para vocês é: creiam no Senhor Jesus Cristo e vocês serão salvos. Creiam nele. Mas o William, me explique melhor. Dê um grito para você me emocionar. Quem sabe se você der um grito assim, mexer com as minhas emoções, Deus vai tocar em mim. Irmãos, isso é coisa que nenhum homem pode produzir. Eu não mando você crer pensando que você tem essa habilidade em si mesmo. A minha confiança não está na sua capacidade de crer. Está na capacidade do Espírito Santo lhe dar fé. Ninguém pode produzir isso no outro. Mas se nesse momento você crê no Senhor Jesus Cristo, se anime. Louve a Deus, porque é o Espírito Santo que tem lhe concedido essa graça. O Espírito Santo sopra onde quer. Não sabemos de onde ele vem e nem para onde vai. Nós só apenas ouvimos a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Finalmente vocês que já têm crido, que já têm abraçado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, como vocês são bem-aventurados. Como vocês são privilegiados. Isso não é porque vocês são bons, porque vocês têm uma grande inteligência. Quem aqui é mais inteligente do que Nicodemos? Quem aqui é mais inteligente do que o Elon Musk? Quem aqui é forte, poderoso, rico? Quem aqui é famoso? Quem aqui tem essas qualidades excelentes que poderiam lhe recomendar aos olhos de Deus? Ninguém. O que você fez para nascer na primeira vez? Não fiz nada. Meu pai e minha mãe que me fizeram, me colocaram no mundo. Eu não escolhi nascer, eu nasci. A providência, a soberania de Deus fizeram isso. O que vocês fizeram para nascer segunda vez espiritualmente? Nada. 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 É um dom de Deus e do Espírito Santo, gratuito para vocês, totalmente imerecido. O Espírito Santo soprou, ele deu vida. Você estava lá no seu lugar, sentado, parado? Não, morto, enterrado, sepultado. O Espírito Santo lhe ressuscitou e lhe deu vida. Louvem a Deus. Vão para casa com essa gratidão em seus corações. Vão para casa cheios de gratidão, de amor a esse Deus tão misericordioso. Deus ressuscitou Lázaro e os outros ficaram lá mortos em seus pecados. Deus ressuscitou vocês quando deixou seus vizinhos mortos em seus pecados. Louvem a Deus pela sua tão grande salvação, por tão grande regeneração. Louvemos a Deus, meus irmãos. Participemos agora do banquete da salvação com coração grato, pois o Espírito Santo tem abençoado vocês, aberto seus olhos, para que vocês possam participar de todas essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém, meus irmãos. Amém, amados. Vamos orar então, em seguida nós cearemos. Pai amado, nós nos deleitamos em Ti, ó Deus. Quantas vezes o nosso coração, ó Pai, está cansado, a nossa carne está enfadada depois de um dia cansativo. Ó Senhor, mas o nosso espírito se regozija, Senhor. A nossa carne, ó Pai, vai se envelhecendo a cada dia, vai se cansando, mas o nosso espírito vai se renovando, Senhor. Ó Pai amado, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ó Senhor, nós queremos então Te agradecer por esse novo nascimento espiritual, por essa bênção que Tu nos concede por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos então, ó Pai, que aqueles que não nasceram de novo possam crer no Senhor Jesus Cristo pelo poder do Espírito e nascerem de novo. Aqueles que não nasceram, ó Pai,
Ó Senhor, salva-os por meio da fé, que o Espírito Santo atue sobre eles por meio da palavra. Ó Senhor, para nós que já temos crido, ó Espírito Santo, renova em nós a alegria da salvação. Dá-nos uma vida, Senhor, de esperança. Dá-nos uma vida de gratidão. Dá-nos, ó Pai, uma vida em Tua presença. Opera sobre nós, Espírito Santo. Continua a Sua obra sobre nós. Ó, revela-nos cada vez mais de Cristo. Santifica-nos e molda-nos à imagem de Cristo. Ó Deus bendito, nós Te pedimos essas coisas, ó Pai, segundo a Tua palavra, crendo que o Senhor fará mais do que pedimos ou pensamos. Ó Deus Santo, nós Te pedimos todas essas coisas, em nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo, ó Pai, e em tudo nós Te damos graças. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos à ceia do Senhor.